Boa noite. É o primeiro passo para se conseguir um bom emprego, escolher o curso certo. É meu convidado o Presidente do Instituto Superior de Engenharia do Porto, João Rocha. Boa noite, bem-vindo. Como é que seria este mundo sem engenheiros? Boa noite. Essa de facto é uma pergunta interessante, porque nós, quando fazemos uma apresentação da nossa instituição aos potenciais candidatos ao ensino superior, começamos por lhes perguntar: consegues imaginar um mundo sem engenharia? Como é que seria um mundo sem engenharia? Desde logo não poderíamos estar aqui, porque todos estes meios tecnológicos que são necessários para fazer esta transmissão, para podermos estar aqui a conversar, não existiriam. Um dos problemas da engenharia, e eventualmente a tratabilidade dos cursos de engenharia, é a engenharia ser tão presente no nosso dia-a-dia que nem damos por ela. Por exemplo, quando estamos em casa, estamos completamente rodeados de engenharia. A engenharia civil permitiu construir a própria casa. A engenharia elétrica, eletrotécnica, que permitiu termos energia elétrica e eletricidade nas nossas casas. A informática, que permite termos os nossos computadores. A engenharia mecânica, que permite termos todas as nossas máquinas, a máquina de lavar, o forno, o fogão. E, portanto, a presença da engenharia é constante no nosso dia-a-dia. Mas quando olhamos para um curso e para a empregabilidade, olhamos mais para algumas engenharias. Temos olhado pouco para a engenharia civil. Há uma deserção dos cursos de engenharia civil? Sabe que às vezes há alguns fenómenos que são difíceis de explicar. É evidente que nós podemos explicar a deserção da procura, ou redução significativa da procura dos cursos de engenharia civil, por uma certa crise que a construção civil sofreu nos últimos anos. A questão é que a engenharia civil hoje é muito mais do que simplesmente a construção. Por exemplo, a reabilitação urbana é uma área em que a engenharia civil está inserida e que, atendendo ao parque habitacional do país, será seguramente, e é já hoje, mas será seguramente no futuro, uma área cada vez mais importante. Mas também a engenharia civil abrange muitas outras áreas que às vezes não são muito notadas, como, por exemplo, a certificação dos edifícios em termos ambientais, por exemplo, que é uma das áreas da engenharia civil e que tem e continuará a ter muita procura. Portanto, nós não estamos a falar apenas das grandes obras, estamos a falar... Está-me a dizer que quem continua em engenharia terá emprego certo e pode ter um bom emprego, porque não vamos ter, se calhar, engenheiros suficientes daqui a uns tempos. Todos os dados a nível internacional mostram que já há, mais nos países do que noutros, naturalmente, mas já há um déficit de engenheiros e que esse déficit tenderá a aumentar no futuro próximo. Desde logo porque a procura de engenheiros tem sido muito maior do que a capacidade das instituições de ensino superior de os colocar no mercado. E em todas as áreas? Ou só... Naturalmente mais numas áreas do que noutras, como é natural. Repare, muitas das áreas de engenharia são relativamente recentes em termos de conhecimento científico. Tem 20 anos, 10 anos. A informática, por exemplo. O ISEP foi uma das primeiras escolas de ensino superior a ter informática em Portugal e o curso de informática surgiu em 1985. Portanto, estamos a falar de um curso com 30 anos e, portanto, um curso muito recente. E essa área é uma das áreas em que, obviamente, se faz sentir já e se fará sentir no futuro uma maior necessidade de engenheiros. Mas deixe-me dar-lhe uma nota que me parece importante. À medida que Portugal progride no sentido de uma economia cada vez mais do conhecimento, nós necessitamos ter cada vez mais engenheiros para poder dar resposta. Portugal passou de uma economia muito do setor primário para uma economia em que os serviços de alto valor acrescentado são cada vez mais importantes. Temos exemplos têxteis, o calçado, em que se passou da mão de obra intensiva para a exportação de tecnologia e, sobretudo, de valor. São áreas de grande valor acrescentado. E isso só se consegue com tecnologia, com conhecimento, com muitos engenheiros a intervir nessas áreas para que haja, de facto, algum valor acrescentado àquilo que se faz. É importante também fazer uma ligação da universidade com o setor privado. Dizia-me há pouco, antes de começarmos esta conversa, que uma boa parte do vosso financiamento já vem destas parcerias. Com que setores é que vocês já estão a trabalhar? E dê-me um exemplo de um dos projetos que possa ser apontado como exemplo a quem pensa nesta altura estudar no seu instituto. Eu posso dar um exemplo de um projeto que ganhámos recentemente, um projeto europeu na ordem de 3,5 milhões de euros, em que o ISEP é o coordenador, que é um projeto na área dos biomarcadores. Biomarcadores são formas de detectar, por exemplo, o cancro.
em que nós já tínhamos alguns projetos nessa área e agora ganhamos um de maior dimensão, e que é bem representativo da capacidade portuguesa de ganhar projetos, porque numa área concorrencial em que estamos a falar de toda a Europa e que teve uma taxa de aprovação de apenas 3,7%, nós conseguimos ter um projeto aprovado. Mas nós temos projetos em praticamente todas as áreas da engenharia. Quando eu vinha para aqui, lembrei-me que um dos projetos em que nós temos estado a trabalhar é exatamente o da Torre de Comunicações, que está aqui junto ao estúdio. É que tem alguns problemas estruturais e que é necessário estudar. Temos projetos, por exemplo, um projeto que nós apresentámos agora uma candidatura, é o da cobertura do Estado de Dragão, por exemplo, e portanto que há ali alguma capacidade, alguma necessidade de fazer uma intervenção na cobertura e nós candidatámos a esse projeto. Isto é, nas grandes obras vão-se buscar os serviços de um instituto de engenharia bem especializado, mais do que uma empresa. Porque estamos a falar de soluções que não existem ainda. Estamos a falar em procurar soluções para problemas que existem. Estamos a falar de investigação de ponta. Estamos a falar de investigação e, sobretudo, estamos a falar de ter capacidade de encontrar soluções que sejam económicas, porque esse é um aspecto fundamental da engenharia. Encontrar soluções económicas que permitam resolver problemas concretos. E em qualquer um desses casos é disso que estamos a falar. Porque seria muito fácil, por exemplo, substituir toda a cobertura. Mas isso teria um custo incomportável. Portanto, vamos tentar resolver o problema de uma solução muito mais económica, procurando soluções para problemas que ainda não existem. Mas essa é uma boa forma também de conseguir receitas para os institutos, para os institutos públicos, para as universidades públicas. Claro, porque o financiamento público tem diminuído de forma significativa. Nós, em termos comparáveis, nos últimos 8 anos, tivemos uma redução do financiamento público, em termos comparáveis, não em termos absolutos, de cerca de 60%. Portanto, só conseguimos manter a nossa atividade aumentando significativamente as receitas próprias, que resultam fundamentalmente de 3 áreas: projetos de investigação, prestação de serviços, que isto é um exemplo, o que falámos, e também de cursos não com docentes de grau, pós-graduações e cursos de curta duração, que possam ser úteis a profissionais que já estão no mercado de trabalho e que possam completar ou atualizar a sua formação em áreas muito específicas e que sejam úteis para o seu dia-a-dia. Essa procura de formação, quer em pós-graduações, quer nesses cursos mais curtos, está ligada à área da investigação? São necessidades próprias de quem já está no mercado de trabalho, numa empresa qualquer onde precisa de fazer um upgrade de conhecimento? Está sempre ligada. O que acontece muitas vezes é que os docentes que trabalham na investigação ganham conhecimento. Esse conhecimento, que num determinado momento é um conhecimento restrito, e que se aplica a uma área muito concreta e muito exclusiva, no futuro tenderá a alargar-se e a ser aplicado de uma forma geral à indústria. Se voltarmos à universidade e se tivermos essa cadeira, poderemos aprender mais. Temos possibilidade de atualizar os nossos conhecimentos. E há aqui uma questão importante, é que esta atualização de conhecimentos torna-se fundamental, sobretudo, por uma questão de produtividade. Nós somos capazes de fazer mais com menos, mais em menos tempo. E se usarmos técnicas ou tecnologias mais recentes, melhores, mais adequadas, somos capazes de ser mais produtivos. E é nesse ganho de produtividade que o próprio país acaba por beneficiar muito, de uma forma geral, daquilo que é o ensino superior e da transferência de tecnologia do ensino superior para o mundo exterior, as empresas, de uma forma geral. João, como é que vê o futuro deste país nos próximos 10 anos? Em que áreas é que nós deveríamos, nessa gama enorme das engenharias, em que áreas é que nós deveríamos investir de forma séria e consistente? Creio que nós devemos investir, sobretudo, em áreas de alto valor acrescentado. Naquelas áreas em que a incorporação nacional possa ser muito grande e em que o ganho fique quase todo no país. Nós, durante muitos anos, usámos um modelo de desenvolvimento em que conseguimos exportar muito, mas importando muito para poder exportar. E o ganho era muito pequeno. Existem algumas áreas, por exemplo, a refinação de petróleo. Nós não produzimos petróleo. Portanto, temos que o importar para poder exportar gasolina ou combustíveis de uma forma geral. O ganho existe, como é óbvio, mas é relativamente pequeno. O que nós devemos é tentar encontrar áreas, e existem muitos e bons empresas, por exemplo, exemplos nas tecnologias de comunicação, de empresas
em que basicamente o que estamos a exportar é conhecimento. E portanto não estamos a importar nada. Temos as pessoas, demos formação, tivemos as ideias e agora vamos exportar conhecimento. E creio que é sobretudo nessa exportação de conhecimento que o país pode conseguir desenvolver-se e ter aquilo que vai ter alguma dificuldade em ter, que é receita suficiente para suportar as suas despesas. João, olhamos para este país nos últimos tempos, ainda ontem os dados do desemprego indicavam 35% de desemprego jovem, um número assustador. Olhamos para o que está a acontecer em Espanha, que não é muito diferente neste desemprego jovem, mas temos depois uma boa parte da Europa, nomeadamente a Alemanha, a dizer que precisa de engenheiros técnicos qualificados. Estamos condenados a estar a formar pessoas lá para fora, enquanto não encontrarmos esse caminho de produção cá para manter os cérebros, ou até é bom estarmos nesta altura a mandar alguns dos nossos melhores para outros mercados? Eu espero que não. Eu espero que nós consigamos fazê-lo em Portugal. É evidente que é preferível que, se neste momento em concreto não há colocação e os candidatos a um posto de trabalho não conseguem encontrar um trabalho em Portugal, que o façam no estrangeiro. Mas o que me parece que é adequado é que eu esteja a formar para o próprio país. Porque senão nós temos um modelo... É um investimento de todos nós. Se é público, pagamos todos os nossos impostos para esse ensino. Temos um modelo que é estranho, não é? Que é os países, por exemplo, a Alemanha, mas não me estou a referir exclusivamente à Alemanha, mas, por exemplo, a Alemanha... Eu dei este exemplo porque é o mais gritante nesta altura. E a taxa de desemprego diminuiu. Nos mesmos números em que Portugal aumentou, a Alemanha diminuiu, o que é curioso. E, portanto, o que temos é países a financiarem o Estado português, portanto, nós depois temos que pagar esse financiamento, e, por outro lado, nós a financiarmos os nossos estudantes para irem trabalhar para esses países. Ou seja, no fundo, o que nós temos é países que aproveitam o nosso esforço, o esforço do nosso país, para ter mão de obra qualificada. Um exemplo que nós podemos dar, para não falarmos só da Alemanha, é o Reino Unido com os enfermeiros. E com os médicos também. A formação de enfermeiros no Reino Unido praticamente desapareceu. E temos imensos portugueses a trabalhar no Reino Unido. Porque eles não precisam de formá-los, porque conseguem importá-los. E conseguem importá-los sem ter o custo associado à formação. E isso, naturalmente, que é muito mau para um país que já está em dificuldades, ainda estar a financiar, porque no fundo o que estamos a fazer é financiar a formação de pessoas para ir trabalhar num outro mercado de trabalho. Portanto, nós temos é que tentar encontrar, e eu creio que há vários, para já nichos, mas que depois se possam alargar, em que será possível nós conseguirmos isso. E vi há poucos dias um programa interessante que pretendia ter o núcleo de algumas meia dúzia de empresas com uma faturação acima dos $1.000 milhões em Portugal. E poderá ser uma saída para este país. João, foi um prazer tê-lo aqui na página 2, juntou-se ao nosso tempo, é o Presidente do Instituto Superior de Engenharia do Porto, um país com muitos engenheiros, ainda com capacidade para formar mais, a exportar grande parte dos seus cérebros, mas com vontade de os fixar cá com um novo caminho. Para ver já a seguir aqui na RTP2, a Herança volta amanhã com o Dia em 40 Minutos, às 9 em ponto. Boa noite, até amanhã.